Estamos de volta com vocês para a nossa segunda aula do dia, que é de produção de texto, onde nós vamos falar de regras de jogo, tá? Nas páginas 5 a 8. Eu gostaria que vocês observassem somente o slide, pois no slide está mais resumido. No livro tem mais conteúdo, mais coisas e pode ser que se torne cansativo para vocês, tá? Então, como nós vamos falar das regras, né, de um jogo, vai ficar mais fácil vocês acompanharem aqui só pelo slide. Vocês devem estar se perguntando, tia, mas esse conteúdo já foi dado? Sim, somente no caderno para vocês fazerem uma atividade, né, sobre criar um jogo. Agora esse conteúdo está no livro e nós vamos ter que fazer essa aula, né, fazer essas questões propostas do livro de produção de texto, ok? Então vamos começar. Aí diz, gênero, regras de jogo. As regras servem para regular os jogos, determinando o que se pode e o que não se pode fazer. Esses comandos são importantes para torná-los mais interessantes para os participantes. Alguns jogos possuem regras que podem variar de região para região. O que acontece? Nosso Brasil é muito grande, culturas diferentes, muitas coisas diferentes em várias regiões. Às vezes mudam até de cidade para cidade, né? Imagine de região para região. Então, pode ser que essas regras que eu vou explicar agora para vocês, que está no livro de vocês, pode ser que venha a ser diferente, tá? Diferente do que vocês costumam jogar. Mas aí, nós temos que estar com a mente aberta para conhecer coisas novas, como se joga, caso você vá passear em algum lugar, aprenda o mesmo jogo de maneira diferente, isso é muito bom, né? Então, vamos prestar atenção aí. Se o seu é diferente do que eu vou falar, do que está no livro, é bom que você aprende aí o mesmo jogo, só que com regras diferentes. Então, vamos lá. Leia as regras de um jogo muito conhecido, o dominó. Descrição. O jogo tem 4 participantes que formam 2 duplas, devendo sentar-se em posições alternadas. Jogadores 4, peças 28 peças, com lados variando de 0 a 6, distribuição 7 peças para cada participante. Definições. Peça de dominó. É uma peça composta por 2 pontas, cada uma com um número. Exemplos de peças: 2, 5, 6, 6, 0, 1. Encaixar a peça quando uma peça é colocada ao lado de outra que tem pelo menos um número em comum. 2, 5, você encaixa com 5, 6, a peça que tem 5, 6, ok? O jogo do dominó. As peças são embaralhadas na mesa e cada jogador pega 7 peças para jogar. O jogador que começa a partida é o que tem a peça 6, 6. Ele inicia colocando a peça no centro da mesa. A partir daí, joga-se no sentido anti-horário. Cada jogador deve tentar encaixar uma peça sua nas peças que estão na extremidade do jogo, porque vocês sabem que vão formar 2 pontas aí, ok? A contagem. Caso algum jogador tenha batido o jogo, sua dupla leva todos os pontos das peças que estão nas mãos dos adversários. Caso o jogo fique trancado, o jogador conta todos os pontos conseguidos por cada dupla. A dupla que possuir menos pontos é a vencedora e leva todos os pontos da dupla adversária. Mais alunos, caso haja um empate nessa contagem de pontos, a dupla que trancou o jogo perde. E a dupla vencedora leva todos os pontos dessa dupla. Os pontos da dupla vencedora são acumulados e o jogo só termina quando uma das duplas atinge a marca de 50 pontos. Ok? Então, vamos lá. Agora, para o valor em pontos. O valor em pontos de cada peça corresponde à soma dos valores das 2 pontas da peça. Dessa forma, a peça 0, 0 vale 0, 0 pontos. A peça 3, 4 vale 7 pontos. A peça 6, 6 vale 12 pontos. E assim por diante. Então, observem que aí acontece uma adição, certo?
Se a peça 3, 4 vale 7 pontos, é porque eu somei 3 mais 4, 7. Se a peça 6, 6 vale 12 pontos, é porque eu somei 6 mais 6. E assim por diante. Agora, atenção! Ganha a brincadeira quem fizer mais pontos, ok? Então, essas são as regrinhas do jogo do dominó que está no livro de vocês, tá? Pode ser que alguém saiba de maneira diferente, tenha aprendido outras regras, jogar de outro jeito, como eu já expliquei. Mas nada impede vocês de aprenderem desse jeito aí, né? Fazer diferente, jogar diferente. Agora, nós temos atividades nas páginas 6 e 7. E eu queria que vocês abrissem um livro na página 7. Então, vamos lá? Agora é a sua vez. Qual é o objetivo do jogo de dominó? Você vai pensar, né? Qual é o objetivo desse jogo? Será que é ficar com mais peças na mão? Ou será que é para encaixar as peças nas extremidades, até ficar sem nenhuma peça na mão? Ou eu tenho que ficar com todas, ou eu tenho que ficar com 3, com 4? O que eu tenho que fazer? Qual é o objetivo? 2. De acordo com as instruções que você leu, quando se diz que um jogador é trancado? Prestem atenção lá no slide que eu expliquei, tá? Você já sabia jogar dominó? Se sim, costuma jogar com seus amigos? No 4. Em sua cidade, as regras do jogo de dominó são iguais a que você leu, né? Que você ouviu eu falar aí no slide, que você acompanhou? Ou há algumas variações, há alguma diferença? Se tem, qual? No 5. Qual regra do jogo de dominó você acha mais interessante? Qual é a regra do jogo de dominó que você acha mais interessante? No 6, jogue com seus colegas uma partida de dominó e escreva abaixo como foi a sua experiência. No caso aí, vocês procurem alguém da família de vocês para jogar. No 7, vocês vão ler o trecho em destaque e façam o que se pede. Na página 8, tá, amores? E aí, tem amarelinha, queimado, bolinha de gude, tem umas regrinhas do lado. Você vai ligar. Na questão 8, você vai pesquisar e escrever abaixo as regras de uma brincadeira ou de um jogo de que goste. Essa questão eu já passei no caderno de vocês. Se vocês fizeram no caderno, vocês vão apenas pegar aquela brincadeira que vocês já fizeram lá, escreveram, anotaram tudinho e vai colocar aqui no livro, escrever no livro novamente. Se você ainda não fez, você faz somente aqui no livro, ok? Que a mesma questão ainda não precisa ficar escrevendo de novo. No caso, você já fez no caderno, você vai passar para cá. E se você ainda não fez no caderno, você vai fazer só no livro. Tá bom, amores? Então, essas são as questões propostas aí hoje para vocês, o livro de produção de texto. Alunos, antes de encerrar a aula de produção de texto, eu quero colocar a correção dessa atividade de português, tá? Sobre a sílaba tônica, que foi a atividade do dia 26, tá? No caso da sexta-feira. Portanto, eu não coloquei na aula de português porque ia ficar muito extensa a aula, tá? Por isso, eu deixei para colocar aqui na aula de produção de texto, que seria mais curta, tá? Então, vamos lá fazer a nossa correção da aula da atividade do dia 26 do 2. Aí, nessa questão, alunos, estava pedindo para relacionar as palavras corretamente com a coluna do centro. No centro tinha oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Então, as palavras oxítonas eram sofá, que era oxítona, e você, ok? Sofá e você. Paroxítona, paroxítona eu tinha telefone, paroxítona. Eu tenho também bola, paroxítona, é a sílaba mais forte, bola, tem que descobrir a sílaba mais forte, bola, bó, né? Tem cortina, também, que é paroxítona, e tenho também,
rosa, que é paroxítona. Proparoxítona, eu tenho ônibus e número. Proparoxítona, ônibus e número. Espero que vocês tenham acertado tudo aí. E quem não acertou, não tem problema, mesmo assim faça a sua correção, tá? Daí das questões aí, né? Dessas palavrinhas aí, que é do número 1. Na questão 2, tinha que completar o quadro abaixo, classificando as palavras quanto à posição da sílaba tônica. E ficou assim: língua, lim, paroxítona; urubu, bu, oxítona; última, u, proparoxítona; fivela, v, paroxítona; estômago, to, proparoxítona. E a questão 3 pedia para dizer se a palavra baú, né, podia ser classificada como. E aí você tinha que colocar que era dissílaba, hiato e oxítona. Dissílaba, hiato e oxítona. Então é a opção C que vocês deveriam marcar. Certo, alunos? Então, amores, a nossa aula se encerra aqui. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.